Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma correção de mapa da mina e dessa vez vamos corrigir o mapa da mina de cinemática mecânica número 1. Vamos começar com a questão número 4 da página 141. Ele diz, um automóvel passou pelo marco 24 quilômetros de uma estrada às 12 horas e 7 minutos. Legal. A seguir, passou pelo marco 28 desta rodovia às 12 horas, no horário de 12 horas e 11 minutos. Beleza. Qual foi a velocidade média do automóvel entre as passagens pelos dois marcos? Então, legal. A pergunta é velocidade média. E velocidade média, a gente sabe que é variação do espaço pela variação do tempo. Beleza. Vamos entender melhor o que aconteceu. De 24 km para 28, para o marco 24, do marco 24 para o 28, foram percorridos 4 km, correto? 28 menos 24. E em termos de tempo, de meio-dia e 12 horas e 7 minutos para 12 horas e 11 minutos, foram 4 minutos. Legal. Vamos tentar transformar isso numa linguagem que a gente conhece melhor. Vamos tentar transformar isso numa linguagem de quilômetros por hora. Então veja, eu vou resolver esse exercício com regrinha de 3, tá? Brincar um pouquinho com o conceito aqui. Olha só. Andamos 4 quilômetros em 4 minutos. Quanto teríamos andado se fosse 1 hora? Ou seja, 60 minutos. Veja que interessante. A gente vai acabar multiplicando por 4, depois dividindo por 4. Ou seja, no final das contas, a gente vai chegar no resultado de que teríamos andado 60 quilômetros em 60 minutos, ou 1 hora. Ou seja, velocidade foi 60 quilômetros por hora. Essa é a resposta. Poderia ter feito de uma outra maneira, Paulinho? Poderia. A gente poderia colocar esses 4 quilômetros aqui como ΔS. A gente poderia transformar esses 4 minutos em hora, colocar aqui no ΔT e ainda assim fazer a divisão. Então tem mais de um caminho que pode levar à resolução desse exercício, cuja resposta é 60 km por hora. E na questão número 5 ele diz, recentemente o oleoduto de uma empresa rompeu-se, despejando milhares de toneladas de petróleo em um rio. A correnteza carrega o petróleo rio abaixo a uma velocidade constante de aproximadamente 1,5 km por hora. Então a gente tem essa informação, que a velocidade média, que a velocidade é 1,5 km por hora. Beleza. Quantos dias, ou seja, dia é tempo, né? Quantos dias, vou colocar aqui para não me esquecer que é em dias, a população de uma cidade totalizada a 72 quilômetros do ponto em que ocorreu o vazamento terá para tomar providências preventivas antes que o óleo atinja o local? Vamos lá. Então a gente tem uma cidade que está a 72 quilômetros de distância do revezamento, com o óleo se movendo a 1,5 km por hora. Quanto de tempo em dias a cidade vai ter? Legal. O que a gente tem nas mãos aqui é velocidade média, variação do espaço pela variação do tempo. Legal? Legal. Velocidade média a gente tem, é só substituir aqui. O tempo, a distância a gente tem, é só substituir aqui. Detalhes? Elas estão na mesma unidade. A hora que eu descobrir a variação do tempo, vai estar justamente em horas. E a gente transforma, no final das contas, para dias. Quer ver? Quer ver como vai acontecer? Olha só. Velocidade média 1,5, distância 72, ΔT. Legal. Vou vir para cá desse ladinho aqui. ΔT vai ser 72,5 dividido por... Desculpa, 72 dividido por 1,5. O que vai dar 48 horas. Todo mundo sabe que isso equivale a 2 dias. Então, a cidade vai ter um tempo de 2 dias até que esse petróleo chegue às suas margens. Legal? Para aqueles que não entenderam o que eu fiz talvez rápido demais,
vai aqui a minha orientação aqui, galera. Eu passei esse cara para cá multiplicando o 1,5 e, obviamente, passei o 1,5 para cá dividindo. Logo, eu acabei chegando nessa situação. Eu acabei pulando a passagem matemática. Para quem não entendeu, tá dada a dica aí. Na página 141 ainda a gente tem exercício número 6. Talvez tenha surpreendido alguns de vocês aí. Dá uma olhada. Em viagem a São Sebastião, a cidade litoral de São Paulo, 3 atletas deixaram a capital paulista às 9 horas e 15 minutos. Legal. Cada qual em sua bicicleta. Eles chegaram ao destino juntos às 14 horas e 30, ou melhor, 14 horas e 45 minutos. Beleza. 45 minutos. Um dos ciclistas percorreu essa distância sem parar, o outro descansou por 20 minutos e o terceiro fez 2 paradas, uma de 20 minutos e outra de 30 minutos. Determine a velocidade média de cada ciclista, justifique sua resposta, dado distância entre São Paulo e São Sebastião, 203 quilômetros. Legal. Então, ele quer a velocidade média de cada um deles nessa distância de 203 quilômetros. Pessoal, veja só, mesmo que um ciclista não tenha parado, o outro tenha feito a parada, outro fez 2 paradas, não importa. Eles andaram a mesma distância, no mesmo intervalo de tempo. A gente tem aqui 5 horas e 30 minutos. Eu não posso fazer a conta do ΔS, melhor, do ΔT, parte em hora, parte em minuto. Tenho que transformar isso aqui tudo em hora. 30 minutos equivale a meia hora. Meia hora é 0,5 hora. Então, olha só que interessante. Esse é o famoso conflito entre o sistema hexadecimal, hora e minuto, e a maneira decimal, não hexadecimal, mas a maneira decimal, de representar metade da hora. Então, em minutos, metade de uma hora são 30. Em termos decimais, meia hora, 30 minutos, equivale a 0,5 hora. Fica bem atento a isso. Então, veja só, a gente tem o ΔS, a gente tem o ΔT e falta calcular a velocidade média. Portanto, vamos lá. Velocidade média, substituindo ΔS por 203 km. ΔT, a gente vai substituir por 5,5 horas. A gente vai ter uma velocidade de 36,9 km por hora. Legal? Essa aí é a resposta do exercício. Virando a página, a gente vai para 142. 142, a gente tem que fazer exercício 8, o 9 e o 10. No exercício 8, ele diz: um carro percorre 150 km de uma rodovia com velocidade constante de 50 km por hora. Legal. Então, vamos fazer em branco. Ele percorre 150 km, esse é o nosso ΔS, em uma velocidade constante vou tirar esse M aqui, velocidade constante de quantos quilômetros? 50 km por hora. Legal. Essa é uma situação. A outra situação. Depois, devido ao excesso de veículos, percorre mais 50 km de distância com uma velocidade de constante de 25 km por hora. Alguns vão até conseguir fazer de cabeça isso, né? Legal, ele pergunta: em quanto tempo o carro percorre o primeiro trecho? B, em quanto tempo o carro percorre o segundo trecho? Legal. A gente quer calcular o ΔT nos dois casos, beleza? Legal. Lembrando que velocidade média é variação do espaço pela variação do tempo. Legal? Ou seja, variação do tempo vai ser variação do espaço sobre velocidade. Então, o que a gente vai fazer aqui é, variação do tempo foi 150, que é a distância percorrida, sobre 50, que foi a velocidade, 3 horas.
3 horas para o primeiro trecho, 50 dividido por 25, 2 horas para o segundo trecho. Então, a gente tem a resposta do tempo para o primeiro trecho, para o tempo para o segundo trecho. 3 horas e 2 horas, respectivamente. Essa é a resposta da letra A, essa é a resposta da letra B. A letra C, ele pergunta qual a distância total percorrida. A letra B, qual é o tempo total necessário. Então, na letra C, a distância total foi os 150 quilômetros do primeiro trecho, mais os 50 do segundo trecho, 200 quilômetros. Em termos de tempo, a gente vai ter 3 horas do primeiro trecho, mais 2 horas do segundo trecho, 5 horas de tempo. Legal? Letra C e letra D. E aí, para fechar, ele pede a velocidade média do movimento todo. Na letra E, a velocidade média desse trecho todo foi os 200 quilômetros percorridos em 5 horas. Ou seja, teremos uma velocidade média de 40 quilômetros em cima, hora embaixo, 40 quilômetros por hora. Legal? Questão número 8, exploração aí bastante de diversas maneiras de calcular, usar a formulinha e o conceito de velocidade média. Na questão número 9, a questão do Felipe Massa do Brasil. Em 2006, o brasileiro Felipe Massa venceu o Grande Prêmio de Fórmula 1, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O piloto percorreu 71 voltas, vou escrever aqui, vai que seja útil, 71 voltas. Vocês sabem que é importante escrever os dados do problema, e eu estou fazendo isso. Voltas, legal? Em aproximadamente 1h30. Então, o ΔT, 1h30 minutos, que no sistema decimal para hora só posso usar uma unidade, não posso usar H em minuto na conta, 1,5 hora. Legal, galera? Sabendo que cada volta são 4.309 metros, ele pergunta qual a distância total percorrida e letra B, a velocidade média. Veja só, 71 voltas vezes a quantidade em metros em cada volta, 4.309 metros, por volta, vezes 71 voltas, a gente vai ter isso daqui por volta de 305.900 metros, ok? E aí a gente pode até fazer assim para ficar mais bacana, quer ver, ó? A gente já transforma isso aqui em quilômetros, ó como vai ficar legal. Transformar metro em quilômetro a gente divide por 1.000, né? Então a gente vai ter 4,309 quilômetros, que vai dar um montante de 305,9 quilômetros. 306 quilômetros, né? Então essa daqui é a resposta do item A, a distância total percorrida. Item B, velocidade média, variação do espaço pela variação do tempo. Foram 305,9 quilômetros em 1h30, 1,5 hora, o que vai dar um valor de 203, opa, deixar o número mais bonito, né? Né, galera? Vou fazer com mais capricho isso aqui, olha isso. 203,9 quilômetros a cada hora. Beleza? Parece um 5 agora, né? Não, vamos fazer direitinho. 303. Beleza? Felipe Massa. Questão número 10. É questão de queda livre. Para responder as questões a seguir, imagine uma maçã e uma pena posicionadas a 100 metros de altura de uma superfície qualquer. Letra A. Se esses corpos estivessem na Terra e fossem soltos ao mesmo tempo, qual deles alcançaria primeiro a superfície terrestre? Fácil, fácil, fácil. A maçã, não é? Porque ela vai perfurar, ela vai sofrer menos resistência do ar e vai cair mais rápido do que a pena, que flutua mais, sofre mais a interferência do ar devido ao seu formato, à sua massa, etc. B. Se ambos estivessem na Lua e também fossem soltos ao mesmo tempo, qual deles alcançariam a primeira superfície lunar? Aí, nesse caso, os dois alcançam
a superfície ao mesmo tempo, galera. Por quê? Primeiro motivo, eles sofrem a mesma gravidade, portanto, a mesma aceleração da gravidade, Gzinho minúsculo. Como eles sofrem a mesma força gravitacional, eles vão sofrer a mesma aceleração do seu movimento. E o detalhe mais importante, porque isso também acontece na Terra, só que na Terra você tem a influência da resistência do ar. Então aqui, não há resistência do ar, porque não há atmosfera. Então a única força atuante é a força gravitacional, a única aceleração presente é a aceleração da gravidade, portanto, as velocidades e os tempos de atingimento na superfície lunar vão ser os mesmos. Galera, eu sei que eu pedi para vocês uma questão que foi a 4 de Física 2, eu acho que eu acabei digitando errado, peço desculpas, mas eu queria aproveitar e pedir para que vocês dessem uma olhadinha na questão número 2 e na número 3 dessa página 161. Eu não vou corrigir a 4, realmente não está na hora. Sorry about that, but we have to aproveitar, né, pelo menos esses dois exercícios dessa página. Esses sim são os nossos exercícios importantes. Quero pelo menos comentar um pouquinho dos gráficos com vocês. Questão número 2, ele diz, em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico abaixo. Os dados não são reais. Então, o que a gente tem aqui? A velocidade do cara em metros por segundo e o tempo em segundos aqui no eixo. Legal? Eixo horizontal. Beleza. O que ele pergunta? Em que intervalo a aceleração é maior? O que a gente consegue observar? Que a aceleração ela é maior nesse intervalo de 0 a 2 segundos, de 0 a 1 segundos. Esse é o intervalo em que o gráfico está mais inclinado. E se a aceleração é variação na velocidade por tempo, né? Aceleração média, mas basicamente a aceleração é variação na velocidade, o que vai acontecer? Esse é o trecho onde a gente tem maior inclinação, a velocidade cresce mais em menos tempo, portanto a aceleração maior é entre 0 e 1, 0 e 2 segundos. Aí ele pergunta, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante? Galera, a gente pode ver pelo gráfico que aproximadamente constante está aqui, ó, nesse trechinho aqui, né? Em que a velocidade se mantém aproximadamente constante, pequena variação da velocidade. O tempo avança, mas a velocidade se mantém mais ou menos a mesma, o que dá alguma coisa em torno de 5 a 8 segundos. Legal? Depois ele vai tendo uma aceleração negativa, ou seja, um movimento com velocidades cada vez menores, até atingir aí o ponto de chegada. Beleza? Show de bola. Bom, galera, eu queria que vocês vissem também um pouquinho do número 3, pode ser? Dá uma olhadinha no 3 e vê o que eu estou comentando aqui nesse vídeo de correção. Legal. O gráfico abaixo mostra a variação da velocidade de um carro fictício de massa 800 kg durante a viagem. E aí, com base nesse gráfico, ele pergunta, em que momento ele está parado, qual é a maior velocidade atingida pelo carro. Letra C eu não vou fazer. Letra D, em quais instantes o carro acelera e quais ele freia. E esse movimento pode ser considerado uniforme. Beleza. Show. Vamos lá. Em quais momentos esse cara está parado? Bem, esse cara está parado sempre que a velocidade for 0. Então, nesse trechinho aqui, né? Nesse trechinho aqui de 0 a 10, ele está parado. De 50 a 60, parado, né? Tá aqui também, parado. Beleza. Ele pergunta em qual é a maior velocidade atingida pelo carro. E aí a maior velocidade atingida pelo carro está aqui, ó, o pico. 10 metros
por segundo. Legal? O ponto mais alto do gráfico. Ele pergunta, em quais instantes o carro acelera? Galera, ele está com o movimento acelerado aqui, ó, quando a velocidade vai subindo, de 10 a 20 segundos. E ele freia, diminuindo a sua velocidade, aqui, ó, de 30 a 50 segundos, ok? Então aqui ele vai aumentar a velocidade, então a aceleração é maior do que zero. Aqui ele vai diminuir a velocidade, a aceleração é menor do que zero. Legal? Essa parte importante aí, o restante a gente faz depois. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa lista da correção, tenham aprendido. Estudem bastante aí, nunca é demais resolver exercícios. Obrigado aí, galera. Um grande abraço e tchau.